perdão sem arrependimento. Você já ouviu falar nisso? É muito comum, quando se fala de perdão, quando se fala de mágoa, de dor, de ódio, de raiva, de vingança, relacionar-se o perdão. E o perdão, ele é ensinado nas Sagradas Escrituras como algo divino. O perdão, ele se concretiza de forma intensa na vida daquele homem temente a Deus, somente desse homem. Porque nós somos exortados no livro de Provérbios a confessar e deixar o pecado, abandonar o pecado. O escritor do Provérbio diz, Salomão diz, aquele que confessa e deixa. Confessa é declarar publicamente o seu pecado, declarar quem você pecou. Primeiro declaração a Deus e depois declaração a um homem, aos homens com quem você pecou. Aquele que confessa, confessar no sentido de declarar, de tornar público, e deixa e abandona a prática, alcança misericórdia. Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, que nós temos que perdoar as ofensas uns dos outros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos de Deus e Deus nos perdoa. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus diz assim: se vocês não perdoarem os pecados dos homens que vos magoaram, vocês não serão perdoados por Deus. E dentro desse conceito de perdão de pecados, está uma máxima que é comum entre as pessoas dentro das religiões. Eu perdoo, mas eu não quero nada com ninguém. Esse é o primeiro grupo. Não quero conversa, não quero nenhum tipo de relacionamento. Quando eu ver na rua, eu corto o caminho. Essa pessoa diz que perdoou, mas ela quer viver totalmente distante daquela pessoa. Aquela pessoa para ela é como se não existisse. Um perdão falso. Segundo que perdoa, a pessoa não confessou o pecado a esta pessoa, assim como a primeira também não foi até a pessoa. Na maioria das vezes ela não vai, ela não reconhece, porque o que impede o perdão de pecados é o orgulho e o desejo de vingança. A segunda, o que é que ela faz? Ela não vai até a pessoa que pecou, que ela pecou ou que pecou contra ela. O que é que ela faz? Ela diz que pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus e no coração decide não se vingar. Então, Deus me perdoou, eu não vou se vingar, então está tudo resolvido. Mais um grupo. Não conversa com a pessoa, pede perdão a Deus e diz que está tudo resolvido. Terceiro grupo. A pessoa diz que reconhece o pecado, procura a pessoa, pede perdão, confessa a Deus, deixa a prática daquele pecado, não guarda mágoa, rancor nem ódio e volta a viver uma vida normal. E não leva em consideração ao erro daquela pessoa. O perdão de pecado, ele acontece em duas situações distintas. Primeiro, quando você peca contra alguém ou quando você recebe o mal de alguém. Quando você peca contra alguém, você precisa confessar e ir até aquela pessoa, pedir perdão, se reconciliar com ela e com Deus e deixar aquela prática e seguir em frente. A Bíblia diz que Jesus nos ensina que se você for ofertar e você tiver um problema com seu irmão, primeiro você deixa a oferta ao pé do altar e depois você vai se reconciliar com seu irmão. Quando você se reconciliar, pedir perdão, você volta e vai ofertar. Porque Jesus disse, eu prefiro misericórdia e não sacrifício. Ele disse, é melhor obediência do que sacrifício. Se você sabe como fazer, é melhor do que você sacrificar em vão. Esse terceiro tipo de pessoa que confessa e deixa e pede perdão, ele alcança misericórdia. Mas por que é que os dois primeiros grupos, aquele que diz que perdoa sem até falar com a pessoa e ignora a pessoa, e aquele que não fala com a pessoa, diz que pede perdão a Deus e está tudo resolvido? Por que é que eles têm essa dificuldade? Primeiro, o orgulho, são orgulhosos, não querem reconhecer o erro, para eles é humilhar-se. E segundo, eles têm desejo de vingança. Como eles têm desejo de vingança, eles guardam em seu coração raiva e ódio. Então, quem tem raiva e ódio, fica muito difícil de até uma pessoa pedir perdão, reconhecer um erro. E pessoas orgulhosas, eles acham que eles são incapazes de errar. Logo, o perdão não vai existir na vida dessas pessoas. É por isso que o perdão é tão importante. O perdão é você confessar, declarar e deixar a prática e arrepender-se e reconciliar-se com Deus. Tiago nos ensina, na carta Tiago, confessar os vossos pecados uns aos outros. Não fazer do pecado
um ato penitencial, religioso, como certas religiões fazem, que você tem que confessar um líder religioso para receber o perdão dele, porque somente ele tem essa capacidade de perdoar pecado. Mas isso é uma tradição religiosa, uma idolatria religiosa. Isso não é verdade bíblica. Cristo não nos ensinou isso.